Você está comigo ou contra mim? Mensagem do dia 9 de outubro de 2016. O Senhor abençoe a todos, moradores do coração. Que todos nós possamos receber a capacidade de enganar o inimigo quando ele vier contra nós. Certamente, nesta mensagem, o Senhor está definitivamente demarcando o que podemos fazer para evitar que coisas como essas aconteçam. O culto tem sido tão doce ultimamente, bem como também tem sido difícil para eu seguir em frente, especialmente porque estou sentindo a necessidade de me arrepender, mesmo para as menores ofensas ao Senhor. Estou começando a compreender que nada é assim tão rápido. Nós estivemos em uma zona de guerra, irmãos, mas Jesus nos libertou uma e outra vez, de modo que o trabalho continua. Eu mencionei no final desta mensagem que os meus dias foram recheados de sacrifícios e ofertas. Sem dúvida que são ofertas para a condição do mundo e as próximas eleições em meu país. Quando eu estava sentada em silêncio diante de Jesus, ele começou a falar comigo e disse: "O tempo é curto." E eu perguntei: "O que você quer dizer com isso, Senhor?" Ele continuou: "O tempo para todos vocês realizarem o que é bom e correto em suas vidas é curto. Portanto, arrependam-se quanto às coisas que vocês têm sido explorados para voltar para mim. Tome posse desta nova corda de graça. Eu estou estendendo a minha corda para todo o meu corpo neste momento. Tome posse e faça bom uso dela. Não viva apenas para si mesmo. Olhe ao seu redor, veja as necessidades. Viva um para o outro. Assim como eu vivo minha vida todos os dias para você, vocês podem crescer em santidade e santidade. Por favor, não deixe nenhum discurso mau partir do seu coração e sair de seus lábios. Por favor, passe sobre esses pecados tão cruéis a mim. Não pense duas vezes. Não assista entretenimento os glorificando ou repetição de histórias sombrias. Abrace santidade, calor, bondade, fazendo para os outros e colhendo uma safra de paz a partir do meu próprio coração. Porque, na verdade, quando você faz essas coisas um para o outro, você as faz para mim. A minha paz vos sustentará como quando você se derrama para fora e para um outro. Oh, por favor, abstenha-se de divisões. Você sabe como Satanás cria divisão? Muito simplesmente, ele ataca os seus gostos individuais, medos e preferências. Ele reúne esses dados. Então, quando ele quer te trazer para baixo, ele ressalta coisas contrárias ao seu gosto. Se você é ingênuo, tolo, sem a caridade e sabedoria, ele em seguida escolhe alguém no ministério pelo que você não gosta das coisas que ele faz, embora esse alguém seja inocente e sem culpa. Tomemos, por exemplo, o culto. Cada um de vocês tem preferências no culto. Cada um encontra o seu melhor caminho. Cada um de vocês tem gostos diferentes de música. E cada um de vocês acha que seu sabor é o mais santo e mais eficaz. Oh, como você está enganado.
Satanás vê seus gostos e o que você não gosta e ataca o ministério por através de vocês. Mas isso não combina com vocês. Ele vai querer te tratar no seu medo ou ignorância, algo em que você não aceita. Então você começa a acreditar em mentiras sobre aqueles que ministram dessa maneira. Você discorda e fica com a cabeça todo vapor. Acusadores ficarão na sua frente e encontrarão falhas em tudo que você faz em seu ministério. Eles estarão em todas as coisas que você tem medo ou não gosta ou não entende. Assim vocês estarão ansiosos para removê-los, uma vez que você abrir a boca contra eles. Satanás recolhe 2 pontuações. Um demônio que acaba de entrar por uma porta de crítica em sua vida. E agora você será peneirado. E outros serão provocados para a maledicência e crítica, e assim seu ministério será ferido. Isso significa que todas as almas que enviei para esse ministério, por causa de sua singularidade, para ministrar apenas para eles, serão atacadas por mentiras dos espíritos de divisão e calúnia, e muitas dessas almas que são apenas bebês em mim não poderão discernir o espírito da mentira, e certamente não esperariam que cristãos mentissem sobre os outros. Então, eles se afastam e voltam a vaguear lá fora, com medo do engano. Embora nada sobre esse ministério fosse enganoso, eles não poderão encontrar uma casa, mas Satanás os seguirá até que fiquem tão isolados e desprezados que um tipo de nova era poderá chegar perto, a fim de lhes mostrar compaixão e os atrair para suas falsas doutrinas. Com isso, Satanás aplaude e não põe causa ou envia espíritos de divisão. Então, em essência, vocês se tornaram ferramentas do diabo para desfazer o trabalho que eu estou fazendo. Que tragédia! Vocês já não funcionam mais para mim? Tomaram partido com o inimigo? Lembre-se como Paulo lidou com os escribas e fariseus que vieram contra ele perante o Sinédrio. Em Atos 23, versículos 6 e 7. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: Homens e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado? E havendo dito isto, houve dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Então você vê, esta tática já é velha. Dividir e conquistar. Você pensa que o rock and roll é de mau gosto, outro pensa que canto gregoriano é muito abafado, religioso e sem significado, e os demônios te colocam um contra o outro. Um deles é preconceito contra o falar em línguas,
Outra é preconceito contra a imersão na oração. Outro é preconceito contra um relacionamento pessoal e íntimo, puro comigo. E ainda outro pensa que só é apropriado falar com Deus de joelhos, a 1 milhão de milhas de distância. Posso dizer que se eu ouvir e responder a todos, não vai me importar como será a sua preferência? Você ainda tomaria partido e condenaria seu irmão porque não o fez do mesmo jeito que você? Isso é tão doloroso para mim quando vocês se unem em meu coração para essas lamúrias inúteis. Vocês não veem que estão sendo usados, jogados, e toda essa divisão está me ferindo e separando seus irmãos e irmãs? Bem, meus queridos, eu não queria insistir com vocês, mas eu ouço muitas e muitas exigências e resmungues que classifico. Estou prestes a cortar o galho em que você está se apoiando. Não consegue ver que você está destruindo o meu corpo com estas questões inúteis de bom e mau gosto que vão de acordo apenas com suas preferências pessoais? É por isso que ovelhas e cordeiros vagueiam pelas encostas, onde não há segurança para eles neste lugar. Votação vem contra eles onde quer que vá. E a tragédia disso é: o que você faz ao menor destes, você tem de fato feito a mim. Você vai continuar nessa? Ou você vai se arrepender e receber as diferentes expressões da fé, enquanto eles ainda estão em conformidade com as Escrituras? Não sua interpretação, mas a verdadeira interpretação. Este é um tempo de escuridão e eu preciso de cada meio concebível para comunicar o meu amor a esta geração cheias de morte. É você por mim ou contra mim? Entretanto, enquanto o Senhor estava dizendo tudo isso, eu estava sentada tranquilamente e imaginando o que ele estava falando. Porque eu, por um momento, estive fora do circuito e sobrecarregada com os ataques contra nós, pessoalmente, no lar e na família. Então, o Senhor continuou. Claire, eu de nada sinto falta e eu não estou aqui dizendo sobre a música. Eu estou usando este exemplo para chamar a responsabilidade aos que atacam a pureza do nosso canal e a profunda relação que você e outros têm aqui comigo. Houve uma conversa. E há alguns que acreditam que a sua proximidade comigo é inadequada. Bem, se eles são tão convencidos de que um relacionamento precioso como esse não é do seu agrado, eles podem ficar com o que lhes agrada. Mas, por favor, não venham aqui atacar os inocentes e novos crentes. Parem de trabalhar contra mim. Vocês estão abrindo as portas para sua própria queda e não fazendo qualquer relacionamento bom, absolutamente. Como você julga, então,
Você deve ser julgado. Graça e paz, irmãos. Aqui meu nome é Israel. Faltou só um pedaço do texto, para Lu narrar, onde a Claire diz o seguinte: E eu só queria dizer aqui, se você tem uma pergunta em qualquer lugar sobre a doutrina e o que o Senhor apresenta aqui, por favor, vá ao nosso blog apologético, Triage, para pesquisadores da verdade, e encontrem as respostas para suas perguntas. E você também pode acessar todos os ensinamentos apenas indo ao motor de busca que se encontra no nosso site, hairdwellers.org. Isso vai trazer todos os ensinamentos sobre seus determinados assuntos. E Jesus continuou: O que eu gostaria de transmitir aqui é que eu uso um tipo de néctar para alimentar borboletas, outro para alimentar as abelhas, um outro alimento completo para os ovinos, outro para os leões. Cada um tem o tipo necessário para sua nutrição. O que agrada a uma borboleta não iria recorrer a um leão e vice-versa. Então, por favor, não tome o meu lugar, tentando se apropriar de todos que agrada a você. Em vez disso, nutra seu próprio relacionamento comigo e deixe que os outros encontrem alimento em mim com suas próprias maneiras, como o meu Espírito Santo os atrai. O inimigo enviou deliberadamente demônios de divisão, espíritos sectários. Encontram falhas no que é apresentado aqui, porque eles não cumprem as suas normas sectárias. Este canal é para ser um lugar de cura e amor fraternal, e ninguém está forçando a crença de ninguém. O que eu quero aqui é amor fraternal. Essa é a igreja que tem garantida um lugar no arrebatamento. As outras igrejas tinham muitas agendas e enfoques que causaram dissensões diferentes. Reparem que eu não lhes prometo a libertação do tempo que virá. Para a igreja em Filadélfia e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo, como guardaste a palavra da minha paciência. Também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3, 7 ao 11. No céu não existem argumentos. Em vez disso, há uma enorme diversidade de expressão de tudo o que me honra e glorifica meu Pai e é aceito e apreciado. Se você é morador do coração, você vai nutrir e fortalecer um ao outro em sua própria maneira. Você não vai disputar e dividir. Aqueles que passam tempo fazendo isso não têm parte em mim. Fortaleça o que permanece em sua caminhada comigo, mas com a desvalorização dos outros, vocês perdem terreno e estão andando sobre gelo fino, enquanto o inimigo está planejando a sua queda. O orgulho antecede a sua queda. Isso realmente é a minha mensagem, Claire. Eu sei que você queria algo mais diferente, mas isso tinha de ser dito. Eu amo meus filhos, mas quando eu os vejo jogando areia um no outro,
O meu coração se entristece, anseio por fazer o caminho torto, em linha reta com o meu amor e perdão. Vinde a mim. Se tiverem sido prejudicados e prejudicando o rebanho, venham a mim. Arrependidos, eu irei perdoá-lo. Eu irei restaurá-los, pois meu coração dói por vocês. Não sigam seus próprios caminhos que levam à morte, mas sim venham a mim e permitam-me curá-los. E isso foi o fim da sua mensagem. Bem, família, eu só queria acrescentar aqui que há dias em que eu simplesmente não podia obter uma mensagem para publicar por causa da minha saúde ou fadiga. Ezequiel está se recuperando maravilhosamente e já até escreveu uma nova música na noite anterior. Mas ele ainda vai fazer vários testes vocais antes de nós podermos compartilhar nossas músicas com vocês. Por favor, sejam pacientes. Ontem eu acredito que capotei de cansaço por tanto interceder por Ezequiel, porque naquela noite ele teve um grande avanço. Nós já vivenciamos este padrão por muitos anos, desde que nos casamos. Um de nós tem um grande dia, o outro carrega um fardo todo o tempo. E é por isso que as mensagens não têm sido tão consistentes como eu gostaria que elas fossem. Eu tenho que seguir com a agenda do Senhor durante o meu dia e nem sempre é possível eu estar aqui com vocês se Ele estiver me movendo em outra direção. Ontem eu me apliquei por 6 horas no retrato, trabalhando através das pequenas horas da manhã, e foi uma das razões porque eu estava festejando no dia seguinte. Eu estou esperando que isso seja feito em breve. Bem, vamos ver, né? Vocês sabem, quando está pronto, eu sempre faço. Então, por favor, sejam pacientes comigo. Muito obrigado por suas orações preciosas e suas doações. Nós realmente trabalhamos para vocês, dia e noite. Esta é a nossa alegria. Nós os amamos. Deus abençoe todos vocês.